Olha só que notícia curiosa essa, tá? O Alexandre de Moraes mandou o desembargador, aquele desembargador Macário Júdice Neto, lembra que foi preso recentemente? O Alexandre de Moraes tinha mandado ele compartilhar as informações de uma outra investigação que havia sobre o TH Joias. Olha que coisa, esse desembargador havia determinado a prisão do TH Joias também. Quando houve aquela operação da Polícia Federal que prendeu o TH Joias lá atrás, não era só a Polícia Federal, a Polícia do Rio de Janeiro também tinha um mandado de prisão contra o TH Joias. Então é muito estranha essa coisa, porque a hipótese de que o desembargador fosse um amigo do TH Joias e quisesse ajudar o TH Joias, ela cai por terra. A coisa fica mais estranha nisso daqui. Vamos entender esse caso aqui, porque, de novo, a gente já saquei que essa operação está andando tão rápido assim, porque o Alexandre de Moraes quer atingir o Cláudio Castro. Está mais do que claro para mim. O Alexandre de Moraes está numa cruzada contra qualquer um de direita, principalmente aquelas pessoas que entendem ter chance para o Senado em 2026, né? O Cláudio Castro tem uma grande chance para o Senado em 2026, então ele está querendo perseguir o Cláudio Castro, está mais do que evidente. Isso também está chateado, porque o Cláudio Castro fez aquela operação lá no Morro do Alemão, que deu uma visibilidade muito grande, ajudou muito a direita, prejudicou muito a esquerda, então o Xandão ficou chateado e está perseguindo ele aqui. Mas a coisa está ficando mais estranha, porque, olha só, o Alexandre de Moraes meio que pode ter feito uma coisa meio errada aqui. Vamos entender esse caso. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Peter Noel mais cedo chegou, Baruch e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, Moraes mandou desembargador compartilhar informações de operação sigilosa. Olha só, isso é uma coisa muito atípica, tá? Porque, como eu falo para vocês, não há na justiça hierarquia entre tribunais. Não, o STF não manda no STJ, não manda no TRF2, não manda no TJ do Rio, não existe isso. Cada tribunal é um tribunal plenamente capacitado com sua própria lógica, com sua própria coisa. A única coisa que o STF tem sobre os outros tribunais é o fato de ser a última instância recursal. Então, eventualmente, o recurso interposto no TJ, ele pode acabar chegando, ou no TRF2, como é o caso, pode acabar chegando no STF. Então, quem vai dar a última palavra é o STF. Mas o STF não manda no TRF, né? E agora parece que o Alexandre de Moraes está entendendo que manda, né? Isso é um novo padrão agora dessa ditadura brasileira, né? A gente já sabe que o Alexandre de Moraes está mandando no Congresso, está mandando no Executivo, o que o Alexandre de Moraes manda, o Lula faz, o que o Alexandre de Moraes manda, o Congresso obedece, baixa a cabeça e obedece. Agora, aparentemente também que o Alexandre de Moraes manda, os outros tribunais têm que obedecer também. Eu acho isso um risco, tá? Eu falo para vocês, a justiça brasileira está correndo um risco muito grande de perda de capacidade institucional por conta desses desmandos do Alexandre de Moraes, né? Então tá aqui, olha só. Na decisão que mandou prender o Rodrigo Bacelar, então vamos lembrar, lá em julho, teve a prisão do TH Joias. O TH Joias é um deputado estadual aqui do Rio de Janeiro e ele é acusado de ter ligações com o Comando Vermelho, né? Eu não sei exatamente o caso dele. O TH Joias, ele se apresenta como um empresário, ele é ourives, né? Ele tem uma joalheria, né? Com ouro e joias, eu não sei o que lá, e supostamente tem ligações com o pessoal do Comando Vermelho, tem um monte de ligação, de amizade, não sei o que lá. Então a acusação que pesa contra ele é essa. Lá em julho ele foi preso, tá? Ele foi preso, perdeu o mandato e coisa e tal. Só que o que o pessoal ficou chocado que ele sabia que ia receber a Polícia Federal. Os celulares todos foram apagados, os computadores todos foram apagados e coisa e tal, de forma que quando a Polícia Federal chegou lá para fazer a busca e apreensão e a prisão dele, conseguiu fazer a prisão dele, mas não conseguiu pegar muita coisa de informação porque ele tinha sido avisado com antecedência, né? E aí, só que o burro do TH Joias, o idiota completo do TH Joias, com um celular novo, né, ele recebeu o aviso do Bacelar de que sofreria busca e apreensão, aí ele trocou de celular, fez o correto, pegou o celular velho dele, jogou fora, quebrou, não sei o que, ela comprou um celular novo, botou a linha nova no celular novo, né, e pronto, acabou. O que tinha no outro celular velho, deixa pra lá. Isso está correto. Aí o que o cara faz? Manda uma mensagem para o Bacelar. Ah, mas olha só, tem umas carnes no freezer aqui. Será que a PF vai pegar as carnes no freezer? Puta que pariu, né?
Ou seja, sacaneou, entregou que foi o Bacelar que avisou para ele que ele ia ser preso. Aí, ou seja, o Bacelar é o presidente da Alerj, né, aqui da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, ou seja, entregou que foi o Bacelar que avisou ele. Daí o Bacelar foi preso, foi a operação no dia 2 de setembro, é isso, né? Quando é que foi a operação? 3 de setembro. No dia 3 de setembro teve a operação de prisão do Bacelar. Nesse mesmo pedido, ele pediu também que o pessoal do TRF2, é o juiz Macário, aqui ó, pouco mais de 2 semanas depois de autorizar a sua prisão preventiva, 2 semanas antes de autorizar a sua prisão preventiva, o ministro Alexandre de Moraes determinou que o desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do TRF2, compartilhasse com ele todos os elementos de convicção angariados em todos os procedimentos e processos relacionados à Operação Oricalco. Que operação Oricalco é essa? É uma operação que a gente nunca ouviu falar. Era uma operação aqui da Polícia do Rio de Janeiro que a PF sequestrou, igual fez com a Carbono Oculto lá em São Paulo, lembra? Que eles quiseram pegar o pessoal lá da Faria Lima e coisa e tal, sequestraram a operação que já estava acontecendo pela Polícia de São Paulo, eles sequestraram. Aqui também, a mesma coisa. A prisão do TH Joias ia ser feita pela Operação Oricalco, que era uma operação aqui do Rio de Janeiro e coordenada por esse juiz Macário Ramos, do TRF2. Então, a gente já tem uma informação aqui que o juiz, ao contrário do que algumas pessoas imaginaram, né, o que se imaginou em algum momento, ele estava tentando avisar que o cara queria ser preso, não sei o que lá, que queria ajudar o TH Joias. Não, ele não queria ajudar, ele determinou a prisão do TH Joias. E trata-se até o momento da única menção conhecida ao nome dessa operação. O juiz Júdice Neto, né, Macário Júdice Neto, de uma investigação que culminou na prisão preventiva do deputado da Alerj, TH Joias, do MDB. Esse processo corria em paralelo à apuração da Polícia Federal. Então, olha só que coisa curiosa. Era, mais uma vez, igual na Carbono Oculto lá em São Paulo, tinha 2 investigações em paralelo, né? O governo federal. De novo, você sabe que o governo federal está fazendo uma grande tentativa de tomar conta da segurança pública no Brasil, com a tal da PEC da segurança pública e coisa e tal. Isso daqui não deixa de ser uma maneira deles tentarem se impor à força nisso daí, né? Um absurdo completo, né? Porque a investigação estava acontecendo já aqui no Rio de Janeiro, né? Havia, portanto, 2 mandados de prisão preventiva a serem cumpridos contra o TH Joias em 3 de setembro. Não é estranho isso? Assim, me parece muito estranho isso, porque não precisa de mais do que um mandado de prisão preventiva, né? Por que tinha 2 nessa história? E por que o Alexandre de Moraes determinou que tudo fosse mandado para o STF? De novo, isso não é padrão não, tá? Ele poderia até solicitar isso para o TRF2, a solicitação é uma coisa justa, né? Os tribunais todos têm interesse, como eu falei, não existe hierarquia de tribunal, mas os tribunais tendem a cooperar entre si, todos eles têm o mesmo objetivo de fazer cumprir a lei. Então, em tese, você pode fazer um acordo e fornecer provas, evidências e coisa e tal, mas o que parece nesse caso aqui é que o Alexandre de Moraes determinou que ele entregasse todas as informações para o STF, como se fosse uma coisa obrigatória, como se o STF mandasse no TRF2, né? Isso é um risco, tá? O pessoal aí dos TRFs, dos tribunais brasileiros, tem que prestar atenção nisso. É o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes está se tornando um Stalin da vida, um Joseph Stalin da vida. O Stalin na União Soviética, em tese, não tinha o poder todo, pela lei, pela Constituição lá da União Soviética, da época do comunismo, ele não tinha aquele poder todo que ele tinha, não. Como é que ele angariou aquele poder todo? Ele começou a dar ordem para todo mundo e quem desobedecesse ele matava, né? E aí, ou seja, né, o pessoal obedecia, né? Ou seja, virou esse Deus todo-poderoso, esse ditador todo-poderoso, exatamente porque ninguém teve coragem de se levantar contra ele lá na União Soviética, ou os que tiveram coragem de se levantar contra eles não ficaram vivos por muito tempo. E aqui no Brasil parece que o Alexandre de Moraes está fazendo isso também. Qualquer um que for contra ele, ele mandou prender o cara. Agora abre-se um monte de possibilidades para essa prisão do juiz aqui, do desembargador do TRF2. Será que ele foi preso porque ele de fato avisou o Bacelar, né? Porque essa era a suspeita de todo mundo, que ele teria avisado o Bacelar, que é o presidente da Alerj, e o Bacelar teria avisado o TH Joias da ação policial. Isso, a gente sabe que o Bacelar avisou o TH Joias. Fez uma merda danada, a gente sabe que fez esse aviso. Agora, o Macário foi quem avisou o Bacelar ou não, né? Porque agora abre-se outras possibilidades. Por que o Macário avisaria o Bacelar se ele queria a prisão do TH Joias também, né?
o que está acontecendo nessa história, né? Então, aqui, ó, naquele dia, a ação que levou o ex-deputado para a cadeia foi deflagrada de forma conjunta pela PF com a Polícia Civil e o Ministério Público do Rio. Então, era junto, né? O cenário indica que a investigação dos órgãos estaduais era justamente a Operação Oricalco. Então, da mesma forma que a Carbono Oculto lá em São Paulo também tinha, era do estado de São Paulo e o governo Lula só entrou para tentar ficar com a fama, também aconteceu isso com a TH Joias aqui no Rio de Janeiro, né? Interlocutores do desembargador preso dizem que ele pediu a redistribuição da relatoria do processo do TRF2, mas que assim que teve acesso à decisão de Moraes, sua defesa vai apresentar pedido de soltura e demonstrar que ele agiu corretamente à frente da investigação. Ou seja, talvez o Alexandre de Moraes esteja fazendo tudo isso não porque foi esse desembargador que vazou a informação para o Bacelar, mas porque ele quer achar alguma coisa contra esse desembargador. E tem um outro motivo para isso. Aqui, ó, o pessoal do G1 já está falando aqui, ó, porque o desembargador tentou salvar a aliança Castro-Barcelar. Então, olha uma coisa importante aqui, uma informação importante. O Cláudio Castro e o Barcelar, que é o presidente da Alerj, eles já foram aliados no passado, é verdade, mas não são mais aliados já há algum tempo, eles já brigaram há algum tempo por questão política, e parece que esse desembargador, segundo está dizendo a G1, que teve acesso a um monte de informação, olha que maravilha, né? Essas informações sigilosas, os contratos sigilosos, dos processos sigilosos, vaza tudo para o G1, né? E o cara disse que estaria tentando ajudar os dois, que é amigo dos dois, e não sei o que lá. Então, qual que é o problema que o Alexandre de Moraes teve? De novo, eu não tenho certeza, não tenho como ter certeza disso, mas me parece muito estranho pela velocidade com que esse processo está andando, né, do caso do TH Joias. Isso não é normal na justiça brasileira. E ainda mais sabendo que o Alexandre de Moraes, que está por cima disso, ele está querendo chegar no Cláudio Castro. Só que qual que foi o problema? Ele pegou o Barcelar ajudou o Cláudio Castro, está envolvido. Só que o Cláudio Castro é brigado com o Barcelar, já brigou com o Barcelar há um tempão. Eles foram, de fato, aliados no passado, não são mais aliados há um tempão. Então, ficou ruim a estratégia do Alexandre de Moraes de ligar o Barcelar ao Cláudio Castro. Qual que foi a estratégia dele agora? Ah, tem o desembargador, que é amigo dos dois, que disse que tentou salvar a aliança e coisa e tal, mas não consta que tenha conseguido. Ou seja, o ponto é, tentou pegar o desembargador para conseguir fazer essa ponte. Meu amigo, tá muito estranha essa história aqui, tá muito estranha. Como eu falo para vocês, a impressão que me dá é o Alexandre de Moraes querendo chegar no Cláudio Castro de qualquer jeito, a qualquer custo, para tentar manchar a imagem do Cláudio Castro para as eleições do ano que vem. Não vai ser fácil 2026 não, meu amigo. 2026 vai ser pedreira. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.